Oi, gente, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam todos bem, todos se cuidando da melhor forma possível nesse momento de pandemia. Hoje a gente vai finalizar a sala de molhos falando sobre os molhos derivados, né? Então a gente entendeu o que são os molhos mãe e a gente conheceu um pouquinho sobre os espessantes, que eram duas partes importantes. Hoje a gente vai falar um pouquinho além dos molhos mãe, que são os molhos derivados. Então, os molhos que a gente faz a partir dos molhos mãe, tá? É importante a gente conhecê-los, né? Nem sempre a gente vai prepará-los, nem sempre vocês vão conhecê-los aí no dia a dia de vocês, mas é bom para que vocês ao menos saibam do que se trata, né? Entendam como se prepara e porque a gente tem que ter base de coisas, né? Então, porque as coisas são base, né? Então, por que a gente tem molho mãe? Porque a partir do molho mãe a gente faz diversos outros molhos que são conhecidos como molhos derivados, né? A gente vai até uma classificação de molhos contemporâneos, para vocês terem uma ideia, tá? Então vamos lá. Começando aqui pelos molhos derivados do molho bechamel, que é o molho branco, tá? Então a gente tem o molho creme, que é o bechamel, mais creme de leite, mais algumas gotas de limão. Depois a gente tem o molho mornay, que é o bechamel, mais gruyère ralado. Gruyère é um tipo de queijo francês, tá? A gente tem mais parmesão ralado e mais manteiga. A gente tem o molho nantua, tá? Ele é o bechamel, mais creme de leite, mais manteiga de lagostim. É uma manteiga misturada com um fruto do mar chamado lagostim, tá? Ele parece um camarão gigante, né? Ele é um primo do camarão maior, assim. Imaginando que um camarão médio, ele tem, não vou lembrar agora o tamanho, mas depois eu mando para vocês uma classificação para vocês terem uma ideia de qual o tamanho de um lagostim. Ele tem uma casca mais dura também e ele tem uma pinça, né, parecida que é um caranguejo, com um sirizinho, tá? Então ele é um primo de segundo grau do camarão, tá? A gente tem o molho salbase, tá? Ele é o bechamel, mais cebola picada e suada em manteiga. A gente tem o molho mostarda, que é o bechamel, mais mostarda de Dijon, uma mostarda francesa, ou mostarda escura inglesa, tá? São mostardas específicas. Mas a gente consegue fazer com a mostarda amarela normal também, que a gente encontra em qualquer mercado. Só tem que tomar cuidado para equilibrar os sabores, não ficar muito ácido, né? Parecendo que você está tomando mostarda pura. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. E a gente tem o molho 4 queijos, né? Que normalmente é o bechamel mais queijo parmesão, gruyère, queijo provolone, queijo gorgonzola ou algum outro tipo também de queijo azul. Uma coisa importante, né, de vocês entenderem, tá? No molho 4 queijos, apesar das pessoas quererem colocar de tudo lá dentro, tem que colocar queijos que derretam, tá? Porque se você colocar mussarela, vira um elástico dentro do seu creme, então vai ficar aquela coisa pegajosa, tá? Então o mais interessante é colocar o queijo que se desfaçam lá dentro, que derretam e virem um creme. Nesse caso, parmesão, gruyère, provolone, gorgonzola e alguns outros fazem esse papel muito bem, diferente aí do queijo mussarela, como a gente estava falando. Ó, coloquei a imagem para vocês de 3 molhos diferentes. Esse aqui, do lado direito, no potinho branco, é o molho mornay, tá? Embaixo a gente tem o molho nantua, tá? E em cima o molho 4 queijos junto com uma massa, aparentemente. Vocês conseguem até ver as pontas do queijo gorgonzola, que é aquele queijo que tem aquele mofo, né? Que as pessoas, tem gente que gosta, tem gente que detesta e tá tudo bem. Aí a gente tem os molhos derivados do molho velouté, né? Então o molho Bercy, por exemplo, que é o velouté, mais echalotas salteadas na manteiga, mais vinho branco e mais fundo de peixe. As echalotas é cebola de conserva, aquelas cebolas pequenininhas, tá?
Molho cardinal, que é o velouté de peixe reduzido, mais fundo de peixe, mais creme de leite, mais pimenta caiena e mais manteiga de lagostim. Então também é feita com a manteiga aí misturada ao lagostim, tá? E o molho Normandie, tá? Que é um velouté de peixe reduzido com cogumelos, fundo de peixe e gema de ovos. Eu coloquei 2 imagens para vocês. Que é o molho cardinal, esse vermelho do lado direito. Ele tem uma coloração bem avermelhada, tá? E o outro é o molho Berce. Agora, os molhos derivados do molho espanhol, tá? Começando pelo demi-glace, que eu acho que é um dos molhos mais clássicos que a gente tem aí na cozinha. No geral, é o demi-glace, né? Então ele tá sempre aparecendo. É uma parte igual de fundo espanhol e fundo escuro, tá? De molho espanhol e fundo escuro reduzido até a metade. Tá? Então é basicamente, se você tiver 200 gramas de molho espanhol, você vai misturar com 200 gramas de fundo escuro e vai reduzir 400 para 200. Tá? Então é desse jeito que a magia acontece. Depois você pode acertar os sabores. Tá? É um molho que fica bem escuro mesmo, é uma característica do demi-glace. A gente também tem o molho bordelese, tá? Que é um espanhol com vinho tinto seco, mais a cebolinha de conserva picada, ou echalota, como vocês querem chamar, mais a folha de louro, mais a pimenta preta do reino, mais a manteiga derretida, tá? E a gente tem o molho bordelese, tá? E a gente também tem o molho Chateaubriand, né? Aí fala, nossa, por que nome difícil. O molho Chateaubriand, ele é característico porque ele é feito a partir de um corte do filé mignon, que a gente chama de corte de Chateaubriand, tá? Que é um corte que o bife ele fica super alto. Eu já vou mostrar a imagem para vocês. Molho espanhol, vinho branco, echalotas picadas, gotas de limão, pimenta caiena, manteiga e estragão picado, que é uma erva muito comum na França, tá? Mas aqui é bem difícil de achar, tá? Por isso que eu não trouxe imagem para vocês, porque vocês não vão encontrar aqui, é muito complicado de achar, você só acha assim em lugares específicos ou até mesmo no Mercadão. E por último, mas não menos importante, o molho madeira, né? Que é o demi-glace reduzido mais vinho madeira. Coloquei aqui a imagem para vocês do molho demi-glace, que é esse de cima bem escuro. Ó, vocês conseguem ver que ele é bem escuro, um marrom bem escuro, quase preto, tá? O molho Chateaubriand ele é bem escuro também, ó. Ele tá aqui em cima do bife Chateaubriand. Tá vendo o corte da carne como é alto? Normalmente são 4 dedos da mão, né? E a gente corta o filé mignon na altura de mais ou menos 4 dedos. É que eu falo mais ou menos porque, assim, 4 dedos meu às vezes é menos do que. É mais ou menos 3 dedos de uma pessoa, assim, porque a minha mão acaba sendo pequena. Mas tem gente que tem a mão maior e tudo mais, a gente tem mais ou menos essa medida padrão aí que a gente segue. Os molhos derivados do molho holandês, né? Então a gente começa com o molho béarnaise, que é o molho holandês com as echalotas ou cebolas de conserva, mais estragão picado, mais pimenta do reino branca, mais vinagre de vinho branco, gemas, sal e pimenta caiena, tá? Tem gente que não gosta de pimenta do reino branca. E tá tudo bem, tá, gente? Sem julgamentos. Na minha humilde opinião, ela tem um cheiro estranho mesmo. Então as pessoas ficam um pouco incomodadas e não gostam tanto. Mas de sabor ela é muito próxima ali da pimenta do reino tradicional preta, tá? O segundo molho é o molho Greenhold, tá? Que ele é um molho holandês mais açafrão. Nesse caso é o açafrão espanhol, tá?
Mas a gente também pode colocar o açafrão da terra, aquele amarelo, ou cúrcuma, né? Que a gente compra aí, até mesmo na feira a gente encontra. Tem também um molho musseline, né? Que ele é o holandês, mais creme de leite batido em chantilly, adicionado no momento de servir. É interessante levar em consideração que, nesse caso, não é o creme chantilly, né? A gente chama de creme fouetté, que é o creme de leite batido sem açúcar, tá? Então, não é o não é chantilly com açúcar, é sem açúcar, tá? Misturado aí no molho holandês para ele ficar mais levinho. A gente tem o molho Chohan, tá? Que é um molho benese mais purê de tomate, fica quase um molho rosé. A gente tem o molho maltese, que é o holandês, mais o suco de laranja, mais casca de laranja ralada, né? Então, isso tudo misturado no molho. É bem delicioso esse molho, já provei, mas ele fica bem frutado, né? Não combina com tudo, tem que tomar um pouco de cuidado. E tem também o molho faiô, tá? Que é o molho benese mais glacê de carne, tá? Que é quase um demi-glace de carne. Ó, aqui em cima a gente tem o molho benese. E aqui o molho Chohan. Tá vendo? Fica quase um molho rosé. Fica uma cor meio de salmão, assim, por conta do purê de tomate. E para finalizar, a gente tem os derivados aí do molho de tomate. Começando pelo molho bolonhesa. É um molho de tomate mais carne moída. Depois o molho calabresa, que é o molho de tomate mais linguiça calabresa. O português é molho de tomate mais azeitona e vinho tinto. O aputanesca, que é o molho de tomate mais filé de anchovas, azeitonas pretas, alcaparras, salsinha fresca e pimenta calabresa. A putanesca é porque esse molho é baseado na alimentação das prostitutas italianas, né? Por conta de pouco tempo que elas tinham, vocês podem ver que a maioria das coisas que elas colocam no molho são conservas, né? Então era porque era mais fácil para elas por conta da sua linha de trabalho, tá? Tem também o molho creole, que é o molho de tomate, mais cebola em cubos pequenos, mais salsão, alho, óleo, louro, cravo, pimenta verde picada, molho picante de pimenta, tá? Então é um molho apimentado, é uma característica do molho creole, tá? E por último, o molho milanese, tá? Que é um molho de tomate, mais cogumelos fatiados, mais manteiga, mais presunto cozido em julienne e é mais língua cortada em julienne, língua bovina, tá? Uma característica interessante aí do molho milanês. Aqui a gente tem, eu coloquei foto para vocês do molho bolonhesa tradicional e do molho aputanesca aqui na lateral, onde vocês conseguem ver que é tudo meio em conserva, tá? Uma característica interessante do molho bolonhesa é que ele pode ser feito com outros tipos de carne além da carne bovina, né? As pessoas têm muito costume de usar carne moída de primeira ou de segunda, mas você pode sim misturar carne suína, bovina, para fazer o molho ficar ainda mais saboroso. Gente, por hoje é só. Agradeço muito vocês e estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Se cuidem e até mais.